É um desafio ainda maior um desafio para com Portugal. base nesta situação que é verdadeira. Temos líderes à altura para este desafio. Temos que vir a ter por uma questão fundamental. É que a Alemanha já tem esta experiência e sabe exatamente o que é que correu mal e não vai permitir neste pacto e neste estabelecimento agora de regras que as coisas se voltem a repetir. Até porque, efetivamente, a Alemanha tem esta duplicidade que é, tem que satisfazer internamente os seus Länder e as suas regiões, que são autónomas, que são ricas e que entre elas competem, e tem depois que exercer alguma capacidade de coordenação, e não se refira que é uma questão de controle, é uma questão de coordenação com o resto da Europa. Porque a Europa Central e do Norte é uma coisa, a Europa do Sul é outra. E abrange a França, como disse muito bem o António Gosta Soares, abrange a França. Portanto, esta parte, digamos, sul da Europa, tem que se adaptar àquilo que é necessário, que é ir para além dos diagnósticos, mas aplicar as regras e cumpri-las e chegar até aos objetivos finais, que é o que chega à Europa Central. E nós temos que conseguir isso. E temos que arranjar líderes que o consigam fazer. Mas a sociedade civil também tem um papel, Volta. Não é só a questão dos líderes. Sim, é a sociedade civil e a questão das elites que têm também que aparecer e fazer também algum papel neste desenvolvimento que é necessário ao país. Franklin Alves, há aqui alguma leitura que se possa tirar, ou qual é a sua interpretação da possibilidade de saída do presidente do Bundesbank, que já foi anunciado, a chanceler alemã não se quer pronunciar, supostamente podia ser ele o sucessor. Mas o Sr. Weber, pelos vistos, vai para o Deutsche Bank e, portanto, não sei que leitura é que se pode tirar. Quer dizer, ele teve algumas declarações menos felizes há uns tempos atrás, não sei se foi isso que de alguma maneira o marcou, não é? Ou se, pelo contrário, ontem havia artigos que tinham uma interpretação mais conspirativa e quer dizer que o Sr. Weber não quer ter chatice e, portanto, já está a antecipar o que vai ser o futuro dos problemas da zona euro e, portanto, prefere resguardar-se no Deutsche Bank, que terá que assumir no futuro de novo um papel mais importante. Mas, enfim, não faço a mínima ideia, acho que é cedo para entender isso. Acho que o que aqui, de facto, é crítico são os próximos tempos. A própria Alemanha está numa fase de transformação, com muitas eleições regionais, exatamente nos Länder. Acho que é errado pensar-se que se a Sra. Merkel sair e se for de novo uma coligação de esquerda para a Alemanha, que ela será mais favorável ou menos exigente do que a Sra. Merkel. Poderá ser mais sofisticada na forma de expressar as suas opiniões, mas eu acho que a estratégia alemã é exatamente uma estratégia consistente, independentemente dos partidos que estão no poder. O caso português é um caso que, de facto, vai ter que ser resolvido. Esperemos que, de facto, se encontrem líderes e gente à altura capaz... Tem o otimismo do Rui Martim. Eu tenho, porque os portugueses, já às vezes falámos disso, revelaram que há momentos de transformação em que conseguem, de facto, empolgar-se de novo. Tal como são, às vezes, demasiado depressivos em situações negativas, também depois se entusiasmam, às vezes até em excesso, em situações positivas. A grande questão neste momento é encontrar um elemento de motivação nacional, porque o que nós temos é um discurso político muito plástico, muito instantâneo, com discussões perfeitamente que não interessam a ninguém. Nesta altura discutir-se são 180 deputados ou 200. Acho que isso não é questão relevante, ocupar os dias, não sei quantos dias a discutir o tema. Acho que ninguém está preocupado com isso. As pessoas querem ouvir um discurso muito mais profundo dos políticos e dos líderes quanto àquilo que vai ser o futuro do país e como é que se resolvem os reais problemas que todos sentem. A situação do desemprego, o aumento de vida, etc. Aí é que tem que haver respostas. E para isso é preciso mudar os líderes? Evidentemente, parece-me que tem que haver uma evolução ao nível do perfil dos líderes, independentemente dos nomes concretos, não é? Há que haver uma mobilização da sociedade, como estava aqui a ser falado, e a nível europeu, e não estou só a falar de Portugal, estou a falar de nível europeu, quer dizer, a Europa neste momento está num impasse em que se têm que tomar decisões globais, tal das decisões de coordenação, se são feitas a nível intergovernamental, se são feitas mais a nível das estruturas europeias, como seja a Comissão Europeia. Há um conjunto de regras de coordenação que têm que ser definidas, que vão ser difíceis de impor à generalidade dos países, seja do ponto de vista fiscal, do ponto de vista laboral, do ponto de vista social. E isso implica ter níveis à altura, mas eu acredito que os portugueses, como os europeus, e a sociedade civil, como estava a ser dita há pouco, têm a capacidade de, em momentos de crise, encontrar as soluções e que surjam, digamos, os líderes e os políticos necessários para levar para a frente esta transformação.
E com tanta indecisão, acho que se confirma mesmo que se calhar 2011 não vai ser mesmo aquele um ano nada bom ou ainda pior que 2010, infelizmente, não é? Porque há aqui muita matéria, como acabámos de ver, para decidir em aberto e as perspectivas, infelizmente, não são de facto as melhores. Mas pode ser um ano clarificador, desse ponto de vista, pelo menos. Em termos europeus, possivelmente será mesmo. Portugal não é? também, não se aguenta neste pântano muito tempo, eu acho, não é? Então vamos aguardar, esperamos que haja mais comissões executivas para falar sobre este tema. Obrigado aos 4 pela vossa presença. Obrigado. É o ponto final na Comissão Executiva, uma parceria entre a Ordem dos Economistas e o ISEG. Amanhã vamos falar do debate quinzenal na Assembleia da República. Até lá, já sabe, ficou a ETV.